O amor pela verdade que nos conduzirá a muitas perigosas aventuras, essa famosíssima veracidade de que todos os filósofos sempre falaram respeitosamente, quantos problemas já nos colocou, e problemas singulares, malignos, ambíguos. Apesar da velhice da história, parece que acaba de acontecer. Se acabássemos por esgotamento, sendo desconfiados e impacientes, que haveria de estranho? É estranhável que essa esfinge nos tenha levado a nos formular toda uma série de perguntas. Quem afinal vem aqui interrogar-nos? Que parte de nós tende para a verdade? Detivemo-nos ante o problema da origem dessa vontade, para ficar em suspenso diante de outro problema ainda mais importante. Interrogamo-nos sobre o valor dessa vontade. Pode ser que desejamos a verdade, mas por que afastar o não verdadeiro ou a incerteza e até a ignorância? Foi o problema da validade do verdadeiro que se colocou frente a nós, ou fomos nós que o procuramos? Quem é Édipo aqui? E quem é a esfinge? Encontramo-nos frente a uma encruzilhada de questões e problemas, e parece, afinal de contas, que não foram colocados até agora, que fomos os primeiros a percebê-los, que nos atrevemos a confrontá-los, já que implicam um risco, talvez a maior dos riscos. 2. Nossas mentes rechaçam a ideia do nascimento de uma coisa que pode nascer de uma contrária, por exemplo, a verdade do erro, a vontade do verdadeiro da vontade do erro, o ato desinteressado do egoísmo ou a contemplação pura do sábio, da cobiça. Tal origem parece impossível, pensar nisso parece próprio de loucos. As realidades mais sublimes devem ter outra origem, que lhe seja peculiar. Não pode ser sua mãe esse mundo efêmero, falaz, ilusório e miserável, esta emaranhada cadeia de ilusões, desejos e frustrações. No seio do ser, no qual não morrerá, nunca num Deus oculto na coisa em si, é onde deve se lobrigar seu princípio. Ali e em nenhuma outra parte. Este é o preconceito característico dos metafísicos de todos os tempos. Este gênero de apreciação se encontra na base de todos seus procedimentos lógicos. A partir desta crença, esforçam-se em alcançar um saber. Criam a coisa que, afinal, será pomposamente batizada com o nome de verdade. A crença medular dos metafísicos é a crença na antinomia dos valo. Resis. Nem aos mais avisados dentre eles ocorreram dúvidas desde o início, quando teria sido mais necessário, ainda que tivessem feito vota de onibus dubitandum. Entretanto, deve-se duvidar imediatamente da existência de antinomias. Depois dever-se-ia perguntar se as valorações e as oposições de valores usuais às quais os metafísicos apuseram seu sinete não são apenas valorações superficiais, perspectivas momentâneas tomadas a partir de um ângulo determinado, perspectivas de peixe, no fazão dos pintores. Qualquer que seja o valor que concedamos ao verdadeiro, à veracidade, ao desinteresse, poderia acontecer que nos víssemos obrigados a atribuir à aparência, à vontade da ilusão, ao egoísmo e à cobiça, um valor superior e mais essencial, a vida. Poder-se-ia chegar a supor, inclusive, que as coisas boas têm um valor pela forma insidiosa em que estão emaranhadas, e talvez até cheguem a ser idênticas em essência às coisas más que parecem suas contrárias. Talvez, mas há quem se preocupe com esses perigosos talvez. Esse terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferentes em gostos e inclinações a seus predecessores. Filósofos do perigoso talvez, em todos os sentidos, da palavra. Falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda desses novos filósofos. 13.3. Terminei por acreditar que a maior parte do pensamento consciente deve incluir-se entre as atividades instintivas sem se excetuar a pensamento filosófico. Cheguei a essa ideia depois de examinar detidamente o pensamento dos filósofos e de ler as suas entrelinhas. Ante esta perspectiva, será necessário revisar nossos juízos a esse respeito, como já o fizemos a respeito da hereditariedade e as chamadas qualidades inatas. Assim como o ato do nascimento tem pouca importância relativamente ao processo hereditário, assim também o consciente
não se opõe nunca de modo decisivo ao instintivo. A maior parte do pensamento consciente de um filósofo está governada por seus instintos e forçosamente conduzido por vias definidas. Atrás de toda a lógica e da aparente liberdade de seus movimentos, há valorações, ou melhor, exigências fisiológicas impostas pela necessidade de manter um determinado gênero de vida. Daí a ideia, por exemplo, de que tem mais valor o determinado que o indeterminado. A aparência menos valor que a verdade. Apesar da importância normativa que tem para nós, tais juízes poderiam ser apenas superficiais, uma espécie de tolice, necessária para a conservação de seres como nós. Naturalmente, aceitando que o homem não seja precisamente a medida das coisas. Trecho de Além do Bem e do Mal, Friedrich Nietzsche.